Corrupção e salvação. Os tolos pensam assim: para mim Deus não tem importância, todos são corruptos, e as coisas que eles fazem são nojentas. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu o Senhor Deus olha para a humanidade a fim de ver se existe alguém que tenha juízo, se existe uma só pessoa que o adore. Mas todos se desviaram do caminho certo, e são igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça o bem, não há nem mesmo uma só pessoa. O Senhor pergunta: será que toda essa gente má não entende nada? Eles vivem explorando o meu povo e não oram por mim? E não oram a mim. Mas eles vão tremer de medo, porque Deus está do lado daqueles que lhe obedecem. Os maus fazem com que fracassem as esperanças dos necessitados, mas estes são protegidos pelo Senhor. Queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e... A gente não dá. Ele tá comendo a girafa. Desculpa. Continua, Rafa. Como ficarão felizes e alegres? Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó quando o Senhor fizer com que eles prosperem de novo? A gente vai ler de novo. Pessoal, sejam bem-vindos. Sou o Ti. Eu sou a Rafa. E o querido Arthur está com fome comendo a sua girafa. Sejam bem-vindos a mais um devocional aqui, Salmo Terapia. Hoje nós estamos refletindo no Salmos 14, né? Para quem não sabe, Salmo Terapia é um livro que tem abençoado muito a nossa família. Amém. O pastor, Dr. Jonatas Leone, toda a equipe do Divinamente, toda a equipe do Salmo Terapia, do Jesuscope. E esse livro está na descrição, se você quiser abençoar a vida deles. O lema desse livro, né, que é muito interessante, que toda emoção, ela te dá um convite para oração. E a oração é onde tudo acontece, né? E a oração de hoje é o Salmos 14, um salmo para tratar a insensatez. A Rafa leu aí o Salmos 14, né? E agora ela vai estar lendo aqui o devocional e a gente vai comentando em cima disso também. Tá bom. A vida sem ouvir a Deus é insensata, sem sal, sem sabor, sem sensibilidade, sem sentido. Mais do que uma aparente crítica ao pensamento ateísta que afirma com seus lábios que não há Deus, Davi nesse salmo está falando acerca daqueles que com o coração dizem que Deus não existe. E é muito possível que esses corações sejam de pessoas que com seus lábios podem dizer coisas lindas sobre Deus. O insensato é aquele que está dizendo: Deus não está nem aí para a forma como eu vivo, por isso posso fazer o que quiser e seguir o meu próprio coração. Eis aqui, porém, uma realidade. Quando não ouvimos o coração de Deus, começamos a ouvir pelo nosso próprio coração. E nosso Deus sempre será quem nosso coração segue. Mas quero que você preste atenção em algo importante aqui. Digo isso porque, como médico que atua na área das emoções, sei o quanto é importante ouvir o que o nosso coração está dizendo e sentindo. Não ouvi-lo e silenciá-lo vai obstruir suas saídas, e esta é a causa de muitas das nossas doenças emocionais. É muito importante que você ouça suas emoções e as acolha. Mas preste atenção nisso, por favor. Apesar de ser muito importante ouvir nosso coração, muito mais necessário é colocá-lo para ouvir a Deus. Nosso coração tem necessidade de ser ouvido, porém tem uma necessidade ainda maior de ouvir a voz daquele que o criou. O que nosso coração diz deve importar, mas o que Deus diz ao nosso coração deve importar muito mais. Experimente contar o que você sente para o que você crê. E experimente contar o que você crê para aquilo que você está sentindo. Esse diálogo costuma nos curar. Faça sua alma ser abraçada pelo seu espírito e veja o que acontece. Como Deus responde à insensatez e como nós responderemos? Apesar do nosso coração corrupto e insensato errar tanto, Deus está continuamente em busca dos que o desejam. Essa é a mensagem do Evangelho. Ele veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Se a insensatez que procede de corações dizem que Deus não está nem aí para nós, a resposta dele para aqueles que querem ser encontrados por ele é dizer ao mundo: eu estou bem aqui. Deus está no céu, procurando os que desejam ser encontrados, garantindo-lhes o sabor da vida. Tornar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis o ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó, e Israel se regozijará. Já deu certo. Deu certo. Obrigada. Não deu não, peraí. Aí, gente.
Diga para o seu coração, ainda que ele enganoso esteja dizendo o contrário. Deus está bem aqui, e eu exaltarei nele. A jornada que o Salmo 14 nos propõe é levar-nos do desespero para a esperança, do problema para a promessa, da humilhação para a exaltação, da insensatez para a sensibilidade, das crises para Cristo. Você já teve a experiência de perceber as palavras dos seus lábios diferentes das intenções do coração? Consulte seu coração agora e escreva palavras sinceras sobre Deus. Você tem o hábito de contar seus sentimentos para Deus? Consegue fazer isso agora? Você tem o hábito de contar os seus sentimentos, aquilo que você crê? Consegue fazer isso agora? E aí, consegue fazer isso agora? Forte. Eu acho que isso entra muito naquela questão que você sempre fala, de enganar o inimigo, né? Pastora Fabiola mesmo. Conta pra galera. Não, eu sigo muito ela. Não sei se vocês seguem, mas eu sigo bastante ela. Abraço, Fabiola. No Instagram. E ela fala muito assim, vamos enganar o inimigo. Às vezes você não acorda bem, você não está no seu melhor dia, mas o inimigo não precisa saber disso. Então ela se arruma toda, ela se arruma, se maqueia, coloca uma roupa que vai melhorar a autoestima dela e ela fala, bora enganar o inimigo. Então acho que às vezes é isso que nós temos que fazer, né? Enganar o inimigo. E aqui a questão do coração é ouvir o nosso coração, mas estar atento que o nosso coração ele pode sim ser enganoso. Sim. Né? Nós não temos que levar somente ele em consideração. Mas eu gostei da parte que fala que nós temos que contar aquilo que nós estamos sentindo para todas as vertentes nossas, né? Que fala aqui no livro, nessa parte aqui, ó. Experimente contar o que você sente para o que você crê. Experimente contar o que você crê para aquilo que você está sentindo. Esse diálogo costuma nos curar. Então, acho que esse é o ponto, é esse diálogo que nós temos que ter conosco, né? Contar para nós mesmos aquilo que nós estamos pensando, né? Recontar, entender. E que quando a gente abrir a nossa boca será para falar algo correto, será para falar algo que não seja Deus não está nem aí, mas sim Deus está aqui. Ele só às vezes está em silêncio para mim aprender no momento, né? Eu acho que uma das partes que mais mexeu comigo foi duas partes, né? Esse momento aqui, ó. O insensato é aquele que está sempre dizendo, né? Deus não está nem aí com a forma com que eu vivo, porque eu posso fazer o que eu quiser e seguir o meu próprio coração. E aqui no final também, né? Ele veio para buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Por que estavam perdidos? Porque estavam seguindo seu coração. Se a insensatez procede de corações que dizem que Deus não está nem aí para nós, a resposta dele para aqueles que querem ser encontrados é dizer: eu estou bem aqui. Deus está no céu procurando aqueles que desejam ser encontrados, garantindo-lhes o sabor da vida. Então, assim, quantas vezes a gente seguiu o nosso coração, né? Por que tem aquela expressão, né? Fulano vai pela emoção e não pela razão? Ah, sim. Porque a emoção, ela distorce aquilo que a gente pensa, né? Ela distorce a verdade que tá ali exposta, né? A gente já viu quantas vezes essa frase, ou filmes até, né? O amor é cego. Enfim, muitas vezes a gente acaba ao emocionado ali falando, né? Tem essas expressões, por quê? Porque a nossa emoção, ela distorce aquilo que a gente tá... os nossos sentidos, né? Tanto o nosso pensamento, a nossa visão, a nossa audição. Então, por isso que nós não devemos buscar a Deus simplesmente por uma emoção. Nós precisamos não só nos emocionar, eu quero chorar. Isso não é ter relacionamento com Deus. É você se emocionar na presença dele. Agora que você precisa criar uma amizade com ele mesmo, né? Assim como se eu fosse estar com a Rafa somente pela emoção que eu senti quando eu conheci ela, talvez a gente não estaria junto. Mas no meio do caminho eu fui conhecendo os defeitos, ela foi conhecendo os meus, bem menos, né, que os delas, mas a gente foi... Ah, tá, gente. A gente foi se conhecendo e a gente está junto pelo amor. O amor é o quê? É o respeito. O amor é quando você decide estar junto, é uma decisão. O amor não é um sentimento. Então eu acredito que o segredo para você não viver a insensatez é você não simplesmente buscar a Deus porque você está apaixonado por Ele, mas você precisa buscar Ele porque você o ama, porque você sabe que Ele te amou primeiro. Você entende a dimensão daquele amor que você nunca vai conseguir fazer nada parecido, nada semelhante, mas Sim. Nós somos gratos por aquilo que Ele já fez em nossa vida e nós estamos fazendo não para receber de novo, mas nós estamos tentando pagar um alto preço que a gente nunca vai conseguir pagar. Então eu acredito que se às vezes em algum momento você pensar nisso, Deus não está nem aí comigo, eu acho que
pode até pensar isso, Rafa. Eu acho que não é errado pensar. Não. Mas eu acho que não pode falar isso. Porque quando você fala, você vai acreditar mais uma vez naquela mentira. Então, faça essa dica aí que a Rafa deu, né? Da pastora Fabiola Mello. Engane o inimigo, né? Se você tá sentindo uma coisa, não coloca pra fora isso, porque o diabo, o inimigo, ele é o único que não consegue ler os nossos pensamentos. O único que consegue ler os nossos pensamentos é Deus. O diabo, ele consegue ver as nossas atitudes aqui, o que a gente tem falado, mas os nossos pensamentos não. Ele anda ao nosso derredor, porque ao redor tem anjos protegendo a nossa vida. Então, se você está sentindo isso, fale diferente, fale assim, Senhor, o Senhor está comigo, né? Tenho certeza. Nossa, olha, que dificuldade que eu estou passando financeiramente. Aí assim, gente, mas ele não tá desse jeito. Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. Isso vai fortalecer tanto a sua fé. Por isso que isso vai enganar o inimigo. Exatamente. Teve um dia que eu tava... Eu não lembro agora, foi uma brincadeira assim que a gente fez, né? Eu lembro que chegou a conta de água, de luz, de energia, não sei o que foi que chegou. Aí a Rafa olhou pra mim e falou assim, meu Deus, foi um mês que nós ligou muito o ar-condicionado. Aí eu falei assim, glória a Deus que tem dinheiro pra pagar, manda mais boleto. Ela falou, é isso aí, amém. E é isso, eu falei, é isso mesmo. Aí a gente começou a brincar com as contas, né? Que venha mais uma de tanto sobre aquilo. Então a gente começou... Aí quando vem uma conta, a gente fala, graças a Deus. Aí eu falei, Rafa, chegou a conta. Ela, graças a Deus, né? Eu falei, amém, graças a Deus chegou mais uma conta, né? Se Deus tá mandando é porque a gente dá conta. Então, assim, nunca se esqueça disso, né? Que nós nascemos para vencer, nós nascemos para passar por processos que vai nos tornar vencedores, né? Então o Senhor, ele está trabalhando na nossa vida. Então, a insensatez, talvez, eu acredito que seja uma falta de fé no que Deus está preparando para sua vida. Então, volte uns devocionais atrás aí que você vai ver alguns dias que a gente falou um pouco sobre isso. Teve até uma canção que Deus me deu que fala sobre isso. Aumente minha fé. Tomé não escondeu quando ele duvidou. Sua pequeníssima fé logo aumentou. Nós somos pequenos, nós somos falhos, mas o Senhor está conosco. Então, Senhor, aumente minha fé. Eu quero crer em Ti e ser capaz de viver o sobrenatural. Então, se você não tiver fé, você não vai viver o sobrenatural. Volta uns dias aí, que eu não lembro que dia que foi, mas assiste aí, tem metade para trás aí, que você vai ser muito edificado, tenho certeza disso. E se algum dia você estiver aí com vontade de desistir, pensando, eu nunca venço na vida, você está sendo muito insensato. O Senhor, ele está, sim, pensando em você. Amém. Ele está, sim, querendo o seu melhor. Tá bom? Amém. É isso, né, Rafa? É sim. Né, Arthur? Ai, não aguentei, gente. O Arthur comendo a girafa, enfiando a girafa inteira dentro da boca. E é isso. Sejam bem-vindos aí ao T-Rafa Family. É um canal aqui da nossa família para poder abençoar a sua família. E eu tenho certeza que se esse livro te abençoou, ele pode abençoar um outro amigo, uma outra família que você conhece. Então compartilhe esse vídeo com eles. Você vai estar divulgando aí o nosso trabalho e também abençoando essa outra família, tá bom? Amém. Um ótimo domingo aí, Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais, tamo junto. Até amanhã. Até amanhã, hein? Normalmente, hein? Continuamos aqui e quando estiver terminando esse livro já vai ter outro aí no gatilho. Abraço. Aguenta.